Padre Marcelo Martendal fala com a gente agora. Ele é pároco da Catedral São Paulo Apóstolo para falar da campanha da fraternidade. Fraternidade e ecologia integral. E também esse período da Quaresma. Padre, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, todos vocês ouvintes da Rádio Itaberá, satisfação estar aqui novamente e a gente poder falar dentro desse período quaresmal também sobre a campanha da fraternidade. Primeiro, para contar o histórico, né? Como é que surgiu a campanha da fraternidade e qual é o objetivo da Igreja Católica com essa campanha? Então, a campanha da fraternidade é uma forma de, no Brasil, vivenciar o período quaresmal. Estamos há uma semana e um dia aí dentro da Quaresma, iniciada na semana passada, com a quarta-feira de cinzas. E o histórico da campanha da fraternidade vai estar celebrada pela primeira vez em todo o Brasil em 1964. Vai nascer lá no Natal, no Rio Grande do Norte, uma iniciativa do bispo com os padres lá. Dentro desse caminho que se faz de conversão, um indicativo também no aspecto social, como que as nossas atitudes refletem no aspecto social, um olhar que se volta para além de um ficar só em si mesmo, mas olhar para outras realidades. E assim vai surgir. Então, estamos há mais de 60 anos e abordando os temas mais diversos. Nesse ano, então, tem-se por tema Ecologia Integral. Esse termo foi cunhado pelo Papa Francisco numa encíclica que faz 10 anos que foi publicada por ele, Laudato Si, nesse aspecto de todo o cuidado do homem, da mulher, com a casa comum, com a criação. E aqui, fazendo um olhar não apenas no aspecto de meio ambiente, quando a gente ouve de ecologia, liga diretamente com isso aqui, flora, fauna, mas ecologia integral, então, fazendo perceber tudo que está interligado entre uma dimensão espiritual, estamos aqui num campo religioso também, mas as opções e as direções políticas, econômicas, sociais, culturais, tudo que envolve essa questão. Por isso, ecologia integral, essa expressão cunhada pelo Papa Francisco. A escolha desse tema. Então, ligado a isso, enquanto igreja, essa atenção, 10 anos dessa publicação dessa encíclica. Esse ano vamos ter a COP30 aqui no Brasil, em Belém, no Pará. Então, aquilo que envolve também, enquanto povo brasileiro, a participação dentro dessa COP30. E São Francisco de Assis, até quem já teve acesso a algum material da campanha da fraternidade, o cartaz e tantos elementos que traz, tem como destaque São Francisco de Assis, porque está completando 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. E um cântico, por muitos conhecido, com certeza, Irmã Sol, Irmã Lua, algumas expressões que ali coloca. São Francisco, que fez esta profunda ligação com Deus de toda a sua vida e, a partir dela, um cuidado com o ser humano, todo um contexto que acontece ali a partir do leproso, mas com toda a criação. Nas imagens de São Francisco é muito comum a gente ver a representação de algumas aves, de alguns animais, e São Francisco de Assis sempre, a gente lembra dentro do ano também aquele dia que o povo leva o seu animalzinho de estimação para a igreja para ser abençoado, né? Então, mas esse cuidado. E a campanha tem presente, então, a questão do agravamento de uma crise socioambiental. A gente percebe profundas transformações ambientais, mas a gente percebe também esses impactos na vida do ser humano. Então, são sobre esses aspectos que a campanha quer chamar a atenção, quer levar a refletir. Sabemos que não vai se esgotar nesse período de 40 dias, mas é trazer à tona, trazer à reflexão esse aspecto. O meio ambiente mexe com o nosso dia a dia, não há dúvidas como isso, né? E reflete muito também no nosso dia a dia. Como é que vai ser tratado isso nesse período de campanha, né, pela igreja? Como é que a igreja vai tratar isso com os fiéis? Sim. Então, quando chega assim na quarta-feira de cinzas, faz esse lançamento a nível de todo o Brasil, mas teve todo um trabalho que antecedeu também. Sempre há um texto base onde a gente consegue ter elementos para que possa se aprofundar, e ali ele sempre parte ver, julgar, agir. É muito comum essa metodologia usada na igreja. Um olhar para a realidade, um julgar, na verdade, é colocar luz, a luz do Evangelho, da Palavra de Deus, o que ilumina, e um agir, que precisa levar a essa transformação e essa ação também. Então, dentro da diocese, a gente tem uma comissão de campanhas, e ela vai passando, a gente tem dividido aqui, somos 13 municípios, compreende 5 comarcas pastorais, dentro dessas comarcas estão as paróquias, então faz estudos, por exemplo, nas comarcas, que depois vão sendo replicados também junto nas paróquias e das comunidades. Nas celebrações, a gente toca também essa temática, mesmo que o tempo de uma celebração, ali da homilia, é um tempo que é breve e não se esgota aquilo, não se tira aquilo que é da palavra de Deus, mas ilumina-se também com aquilo que é daquele fim de semana próprio do caminhar também. Então, ali tem algum aspecto.
Mas é nesse trabalho depois, grupos, pastorais, movimentos, quem tem acesso a todo o material, por exemplo, tem como abordar e trabalhar na catequese, então os catequizandos vai se trabalhando aqui. Tem escolas que abrem-se e trabalham também esta temática, não precisam ser só as escolas confessionais católicas, mas tem esse material como trabalhar a campanha da fraternidade na escola, até porque esse tema, meio ambiente, pessoa humana, como dizia, toca e compete a todos também. Mas então, a comissão de campanhas, o trabalho que são feitos, nos grupos pastorais, movimentos, catequese, liturgia, é onde vai sendo abordado essa temática. E depois espaços como este, os meios de comunicação, quantas vezes também nas câmaras municipais aborda-se essa temática. Então, para que as pessoas possam ir despertando para a temática como essa que a gente está vivenciando. Que é muito importante, né, padre? Refletir sobre isso, avançar sobre isso, discutir isso, que tem impacto, sim, no nosso dia a dia. Recentemente a gente viu o povo do Rio Grande do Sul, tudo o que passou, aqui na nossa região, quantos eventos climáticos afetam a nossa vida, né? Surpreendem a nossa vida, né? Nos trazem perdas muito significativas, que mexem com tudo com a gente, né? Isso. Então, a gente sabe, historicamente, temos os eventos climáticos, mas temos percebido a intensidade com que eles estão, uma frequência maior. A gente colocava aqui na nossa cidade, por exemplo, lá em 2023, nós tivemos durante o mês de outubro, foram praticamente 6 enchentes que a gente teve, né? Então, vai mostrando. Então, como poder refletir e perceber a ação humana com tudo aquilo que vai fazendo, de que forma impacta na natureza. A gente vive essas transformações. Então, seja a gente passou por um período de calor intenso, vários dias seguidos, né? Este aumento da temperatura mundial. Então, são aspectos que vão fazendo perceber como que nós, seres humanos, estamos agindo, de que forma isso tem refletido contrário a nós mesmos. Então, o tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema Deus viu que tudo era muito bom, Gênesis 1:31. E ali remete, então, ao relato da criação e vai nos dizendo que Deus, então, coloca toda essa criação a dispor do ser humano, mas confia uma missão do homem e da mulher, ser guardião da criação. A indagação básica que a gente precisa fazer é, será que nós temos sido guardiões, temos cuidado, temos protegido para um bem nosso, pensando nas futuras gerações também, ou tomado quantas vezes por uma ganância, obsessão, o homem tem sido apenas um explorador de tudo isso e causando impactos que vão se refletindo contra o próprio ser humano. É verdade. Em paralelo a isso, tem o período da Quaresma, né? Que período é esse para a Igreja Católica? Isso, começado então na quarta-feira de cinzas, vai até na quinta-feira santa pela manhã, são esses 40 dias, que remetem aqui os 40 dias que Jesus passou também no deserto, jejuando-se, em oração, para poder viver a sua missão. É um período, então, em que cada católico, cada cristão é chamado a estar mais próximo de Deus, até um convite a retornar para Deus, porque quantas vezes, com tudo aquilo que a gente deseja, busca, acaba esquecendo dessa dimensão espiritual. E caminhamos em direção da Páscoa. Esta é a meta da Quaresma, celebrar a morte e ressurreição de Jesus. E a gente quer chegar ali fazendo esta concretude dentro da nossa vida também. Por isso, campanha da fraternidade, um aspecto de conversão. O que precisa ir sendo mudado em cada um de nós também. O que a nossa ação reflete no aspecto social, dentro da nossa comunidade. Então, tempo de olhar para a vida, tempo de perceber que direção estamos tomando, tempo de mudar. E indicativos para bem viver esse tempo. Rezar mais e melhor, vivenciar a caridade, rompendo com pensar simplesmente em si, e o aspecto do jejum, da penitência. Qual que é a razão também? Sempre em vista de uma conversão, sempre em vista de poder estar mais verdadeiramente unido a Deus e aquilo que é de Deus. Padre, aproveitando também a presença do senhor aqui, como é que está o desenvolvimento, né, os projetos para a reconstrução do prédio destruído pelo incêndio na rua 15 de novembro? Isso, então estamos caminhando agora para 2 meses, dia 23, desse ocorrido ali nesse imóvel pertencente à catedral. Desde o começo sempre foi colocado, enquanto paróquia nós temos o seguro predial daquela estrutura. Então nós estamos naquela etapa ainda de diálogo e providenciando toda a parte de documentação. Quem tem seguro naturalmente sabe quando acontece um sinistro, daquilo que precisa ir fornecendo documentalmente. Também naturalmente agora de um projeto de valores que seria para a reconstrução desse espaço, a partir daquilo que nós tínhamos
né? Então, estamos nessa fase aqui. Está caminhando com a seguradora, posso dizer, dentro daquilo que é previsível para esse caminho aqui. O que hoje nós temos é de que, enquanto paróquia, queremos reconstruir aquele espaço, ter o local das lojas no andar térreo, que é diretamente com a Rua 15 também, e na parte superior, o espaço que era usado e que vai ser usado pela ação social. Então, temos essa clareza de reconstrução. Claro, para reconstruir, um valor que é alto, hoje eu não preciso nem consigo precisar em valores aqui, estou esperando também retorno de orçamentos, mas que não estava assim na mira da paróquia nesse momento de fazer um investimento ali naquele espaço, né? Então a gente está esperando um retorno também do seguro, qual vai ser o aporte que nós vamos ter dali para poder dar prosseguimento. Que bom seria se aquilo que for o retorno dali permitir a gente fazer aquilo que queremos ali estar fazendo, que é o quê? Reconstruir aquilo que nós tínhamos ali. Se vai permanecer aquilo que permaneceu de pé, está em análise também agora com engenheiros. Ainda não se tem uma ideia se a estrutura que ficou ali pode ser reutilizada. Está uma questão de análise. Assim, numa primeira conversa, talvez daria. Agora tem que ver, possivelmente, reconstruindo agora, era tudo, por exemplo, o piso, era tudo de madeira. Então, possivelmente, não se refazer isso de madeira. Teria que colocar uma laje. Uhum. Então, agora tem que avaliar se, como mantendo aquilo que tem, claro, fazer alguns reforços, se colocaria laje, ou seria, quem sabe, mais viável colocar abaixo aquela estrutura ali, para poder, com uma estrutura mais moderna dos dias de hoje, levantar essa edificação. Mas, dentro daquilo que nós tínhamos ali, tendo presente, não era um patrimônio tombado pelo patrimônio histórico, no sentido da edificação, mas, por exemplo, a catedral é tombada pelo patrimônio. Quando nós temos um imóvel em torno, o entorno tem algumas regras a serem obedecidas, né? Então, quer dizer, não vamos levantar um prédio de 3, 4 andares, até porque não temos nem orçamento para isso, né? Sim. Mas alguém que possa perguntar assim, vamos botar abaixo, quem sabe faz uma coisa maior ali? Teríamos um impedimento já nesse primeiro ponto aqui, né? Então, quer dizer, dentro daquilo que nós tínhamos ali, devemos reconstruir. Estrutura semelhante, um modelo talvez diferenciado. Com algumas mudanças, mas nesse momento nada a dizer assim, está definido que vai ser desta forma aqui. Naturalmente, algumas técnicas de construção mais modernas para algumas realidades, né? É verdade. E tem recebido muito apoio, padre? Se for necessário buscar recursos junto à comunidade, o senhor acha que vai ser viável? Quando surge a necessidade, a gente às vezes tem que abrir... apelar, né? tem que apelar. Sim, quando surgiu a gente, várias manifestações de apoios, né? Quando entra no aspecto financeiro, a gente sabe que tem uma delicadeza para cada um também. Agora, claro, a comunidade sempre solista assim, nesse aspecto também, com essas situações emergenciais também. Então, nesse momento não tem nada lançado ou feito nesse sentido, porque, como eu dizia, esperando também ter um retorno aqui do seguro, mas depois teríamos, quem se for o caso, de pensar algumas iniciativas onde a gente possa ter arrecadação também, né? O grande objetivo da catedral era a climatização, né? Tanto é que vários recursos já estavam sendo economizados para poder climatizar a Catedral São Paulo Apóstolo. Esse incidente acabou colocando esse planejamento meio em dúvida, né? Será que seria possível? Bom, vai depender do seguro, o senhor já falou, né? Então, quer dizer assim, interfere um pouco, né, nesse primeiro momento. Ano passado fizemos a Festa do Divino, e aquele valor que foi arrecadado da Festa do Divino, devidamente reservado para este projeto. Mas quando foi feito, então, como eu falei, a gente já colocou desde a primeira conversa que a gente colocou, não seria uma climatização com aparelho split, por exemplo, até pela dimensão da catedral, são 60 metros dentro ali, o comprimento dela é 75, com 15 de altura. Então, quem sabe que vai climatizar um quarto, sabe que um aparelho, que dimensões tem que ser dependendo da dimensão, né? Então, 60 por 15 ali multiplica, é uma área muito grande. E depois é patrimônio, nós não poderíamos colocar aspectos que vão descaracterizar a catedral. E mesmo que não tivesse, a gente tem um pouco de senso, né, também, porque esse aspecto visual interfere também. Então, e muito, né? E muito, né? Quer dizer assim, hoje nós temos uma igreja que é bela e não podemos torná-la feia tem que pensar como a gente fazer, mas de uma forma correta. Então, a forma de climatizar dela deve ser um ar central e depois tem uma abertura só para descer o ar, como esses grandes espaços que a gente tem. Um primeiro orçamento que vem, quer dizer assim, esse orçamento deve girar em torno de 1 milhão para a gente climatizar a catedral. Então, a nossa festa deu 260 mil ano passado, aquilo que foi o resultado líquido dela também. Então, aquele valor está reservado. Então, a gente já
Quando a gente fez, a gente sabia que uma festa não daria para a gente fazer já a climatização. Mas estamos trabalhando e não descartamos esse aspecto aqui. Claro, agora quando surge um evento como esse, interfere, tivemos uma obra emergencial, tinha que fazer aquele escoramento lá. Quem que faz isso? É a paróquia que tem que fazer, né? E foi um valor alto, aquele escoramento lá, foram feitos os orçamentos, mais de um, tudo. E então aquele que era um valor menor, naturalmente, foi quem fez para nós o serviço, mas o valor alto, que a gente teve que naquele momento agora tirar ali daquela reserva para pagar uma sessão emergencial. Então temos que repor lá para continuar com o projeto, né? Mas não estamos em desespero, mas sabendo que um incidente interfere. Assim como na casa, na família, a gente está trabalhando às vezes por um objetivo, vem alguma situação, tem que remanejar um pouco, né? Mas não estamos abortando o projeto de climatizar. A gente sabe, como dizia, com esse calor sempre cada vez mais intenso, um conforto também ali para a celebração propicia para todas as pessoas. Então isso está para trabalharmos também, mas agora tem uma outra situação que entrou, que temos que cuidar também. É o tema da campanha da fraternidade, né? Ecologia integral, né? O calorão que está aí não está fácil. Padre, e a programação da catedral nesse período de quaresma e campanha da fraternidade, né? Tem algo especial previsto nesse período? Isso. Então, durante o período quaresmal, os cristãos católicos são chamados também a fazer a sua confissão. Então, lembro que nós já regularmente, de terça a sexta, das 8h30 às 11h30, 2h30 até 5 da tarde, alguns dias até 5h30, até 5 coloca como garantia se você vai se dirigir à catedral, tem padre ali para o atendimento das confissões também. Vamos ter agora, as celebrações então seguem os seus horários normais, mas depois, lá no dia 28 e 29, deixa eu só pegar aqui o calendário brevemente, para não falar com engano no final do mês. 28 e 29. Isso, 28 é sexta-feira, 29, nós vamos ter as 24 horas para o Senhor acontecendo na catedral. O que é? São 24 horas de oração e com atendimento de confissões. Começará ao meio-dia e 15 do dia 28, que é sexta-feira, até o meio-dia e 15 do sábado, dia 29. As missas vão continuar nos seus horários normais, sexta, meio-dia e 15, 19, sábado às 8. E depois o Santíssimo vai estar ali sempre exposto. Nós temos a comarca Blumenau Sul, compreende 9 paróquias aqui da cidade que vão estar se revezando nesse aspecto de adoração e de padres para o atendimento também de confissões. Depois, lá no dia 4 de abril, que é a primeira sexta-feira de abril, nós vamos fazer uma caminhada penitencial aqui na Rua 15, às 5 horas da manhã. Deve começar aqui na Praça Doutor Blumenau e depois a gente vem, então, fazendo esse percurso até a Catedral. Começa cedo o dia, porque as pessoas muitas participam, depois vão para o seu trabalho também, e até para a gente não criar transtornos aí no centro da cidade no começo da manhã. Exato. E é um aspecto mais penitencial também, então dia 4 de abril. Então esses são, além daquilo que a gente já regularmente tem, alguns eventos que vamos ter a mais, essas 24 horas para o Senhor e a caminhada penitencial. Depois, durante toda a Semana Santa, toda a programação própria ali dos dias do Tríduo Pascal também. Padre, um outro assunto, né? Hoje completa 12 anos do conclave do Papa Francisco, né? Há 12 anos ele era eleito padre, ou Papa da Igreja Católica, passando por problemas de saúde, né? Nesse momento. Como é que vocês acompanham toda essa situação da saúde do Papa, né? Vocês recebem algo especial que a gente não recebe, por exemplo, ou as notícias são as mesmas? As notícias são as mesmas, Jorge. As mesmas informações que, no geral, estão acesso a todos, seja os meios de imprensa, ou cada um de vocês hoje, com as tecnologias, também tem acesso, são as mesmas. Então, a gente recebe aquele boletim que o Vatican News publica sempre no começo da manhã, e no final da tarde, né? Final da manhã, começo da manhã mais breve, mais sucinto, como foi a noite do Santo Padre o Papa, e final da tarde, às vezes, com algumas outras informações também. Mas as informações são as mesmas, não temos nenhuma situação ou algum outro boletim extra, é essa informação que a gente recebe. E como é que vocês acompanham, né, essas notícias que saem por aí, né? Informações desencontradas sobre a saúde do Papa? Uhum. Atrapalha, como sempre, né? Nós, como igreja, então, onde a gente vai buscar a informação? Vamos pelo site do Vatican News, que é o canal oficial da igreja, onde vem a informação. E depois, como foi sempre o pedido do Papa Francisco, aquilo que nós estamos motivando os fiéis e fazemos também em cada uma das celebrações, é rezar por ele, e nesse momento rezando, tendo presente a delicadeza da sua enfermidade também.
Nesses dias agora vemos que há uma estabilização, começa a ter algumas melhoras, né? E nos alegra ao perceber que ele vai passando por esse momento, mas que vai tendo essa estabilização e um processo de melhora. Com apreensão, com a preocupação, mas acompanhando e confiando naquilo que sempre foi o seu pedido, que a gente pudesse rezar por ele. Então isso a gente motiva cada uma das pessoas, está ao alcance de todos, a gente poder rezar por ele também. E esses 12 anos do papado, né? Como é que o senhor avalia? Papa Francisco, acho que assim como Francisco de Assis para o seu tempo marcou profundamente, tem marcado também. Um papado vivenciado atento a todas as realidades do mundo, não indiferente a elas, nas mais diversas situações, né? E marcando, seja com os seus documentos, onde vão dando diretivas também, mas sempre essa preocupação de uma igreja atenta a cada uma das pessoas, que vá ao encontro. Isso marca muito o pontificado de Francisco. E que é luz e encoraja a cada um de nós que fazemos parte dessa igreja, e nós, seja como ministros ordenados, as suas palavras sempre impulsionando para que a gente possa viver assim com esse ardor como ele vive. E como ele está ali, com 88 anos, está vivenciando essa responsabilidade, tendo essa missão de cuidar da igreja como todo mundo, e mesmo hospitalizado, quando vem os boletins, diz, o Santo Padre alternou, seja o seu cuidado com a sua saúde, com as suas orações, que é fundamental para cada um de nós, e com os trabalhos, quer dizer, mesmo lá, está ali vivenciando, tendo essa atenção com toda a igreja. Olhamos positivamente para o pontificado do Papa Francisco. Padre, muito obrigado pela participação aqui nesta manhã. Eu que agradeço os olhos, que Deus abençoe cada um de vocês, a comunidade desse dia e dessa semana. Eu conversei com o Padre Marcelo Martendal, pároco da Catedral São Paulo Apóstolo. Falamos aqui sobre a campanha da fraternidade, o período da Quaresma.